Vamos então agora prosseguir com a leitura da encíclica Evangelium Vitae. Nós já lemos a parte dela que falava sobre o aborto. Vamos agora ler a parte dela que fala sobre a eutanásia e o suicídio. Vida inicial e vida terminal. Vamos ler então a Evangelium Vitae, número 65. Para um correto juízo moral da eutanásia, é preciso, antes de mais, defini-la claramente. Isso é muito importante. Você vai dizer se a eutanásia é boa ou é má? Vamos definir o que é a eutanásia. Por eutanásia, em sentido verdadeiro e próprio, deve-se entender uma ação ou uma omissão que, por sua natureza e nas intenções, provoca a morte com o objetivo de eliminar o sofrimento. Uma ação ou omissão. Pode ser uma eutanásia por ação, por exemplo, aplicando-se um veneno, ou por omissão, deixando-se de dar água ou alimento, que por sua natureza e nas intenções provoque a morte com o objetivo de eliminar o sofrimento. A eutanásia situa-se, portanto, ao nível das intenções e ao nível dos métodos empregados. Esta é a definição de eutanásia que está na Evangelium Vitae, tá bom? Mas para você entender o que é eutanásia, deve distingui-la de duas coisas que não são eutanásia: a renúncia ao excesso terapêutico, ao excesso terapêutico e o emprego de cuidados paliativos. Vejamos isso, por gentileza. É a continuação da leitura. Distinta da eutanásia é a decisão de renunciar ao chamado excesso terapêutico, ou seja, a certas intervenções médicas já inadequadas à situação real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se poderiam esperar, ou ainda porque demasiado gravosas para ele e para a sua família. Espere um pouquinho. Excesso terapêutico é uma desproporção entre o meio empregado e o resultado esperado. São técnicas, intervenções que não são proporcionais ao resultado, porque você exige muito do paciente e em troca de pouca coisa. O resultado é nulo ou quase nulo. É um resultado que não vale a pena. Você não é obrigado a fazer tudo que está à sua disposição para poder prolongar a vida de um moribundo. Não precisa. Você não está obrigado a tentar até o último dos últimos medicamentos para fazer a pessoa ressuscitar se ela está à beira da morte. Você vai dar apenas um prolongamento penoso e precário de vida para ela. Nós não estamos aqui mendigando esta vida, nós temos a vida eterna. Então a gente deve cuidar razoavelmente, mas sem o excesso, o chamado excesso terapêutico. Continua. Nestas situações, quando a morte se anuncia iminente e inevitável, pode-se, em consciência, renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os cuidados normais devido ao doente em casos semelhantes. Você vai continuar a dar alimentação, a dar água, a dar analgésicos, né? Mas você não é obrigado a fazer uma cirurgia de eficácia duvidosa e a mais muito onerosa, né? Seja em dinheiro, seja em dores. Não precisa. Sim. Há, sem dúvida, a obrigação moral de se tratar e procurar curar-se, mas essa obrigação há de medir-se segundo as situações concretas, isto é, impõe avaliar se os meios terapêuticos à disposição são objetivamente proporcionados às perspectivas de melhoramento. A renúncia a meios extraordinários ou desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia. Exprime antes a aceitação da condição humana defronte à morte. São João Paulo II, quando estava para morrer, renunciou à oferta que lhe fizeram de ficar internado na clínica Gemelli.
Lá ele poderia ter uma sobrevida maior, porém inconsciente, sempre atrelado aos aparelhos. Ele preferiu morrer junto dos seus. Isso não é suicídio nem é eutanásia, é a aceitação da morte. A aceitação da nossa condição mortal. Outra coisa que também é diferente da eutanásia são os cuidados paliativos. Por gentileza. Na medicina atual, tem adquirido particular importância os denominados cuidados paliativos, destinados a tornar o sofrimento mais suportável na fase aguda da doença e assegurar, ao mesmo tempo, ao paciente um adequado acompanhamento humano. Neste contexto, entre outros problemas, levanta-se o da licitude do recurso aos diversos tipos de analgésicos e sedativos para aliviar o doente da dor, quando isso comporta o risco de lhe abreviar a vida. Ora, se pode realmente ser considerado digno de louvor quem voluntariamente aceita sofrer, renunciando aos meios lenitivos da dor, para conservar a plena lucidez e, se crente, participar de maneira consciente na paixão do Senhor, tal comportamento heróico não pode ser considerado obrigatório para todos. É o caso da morfina, que você aplica ao paciente que está com tumor ósseo, para que ele consiga resistir à dor. Acredita-se que se você vai aplicar morfina, cada vez você tem que aplicar uma dose maior, porque o organismo já não reage mais àquela mesma dose. E acredita-se que aplicando uma dose cada vez maior, você vai acelerar a morte do paciente. Mas isso não é eutanásia. Os cuidados paliativos são lícitos mesmo quando houver como consequência secundária e inevitável, embora previsível, a aceleração da morte do paciente. Nós já vimos isso quando tratamos do princípio da ação com duplo efeito. Sim. Já Pio XII afirmara que é lícito suprimir a dor por meio de narcóticos, mesmo com a consequência de limitar a consciência e abreviar a vida. Se não existem outros meios e se, naquelas circunstâncias, isso em nada impede o cumprimento de outros deveres religiosos e morais. É que, neste caso, a morte não é querida ou procurada, embora por motivos razoáveis se corra o risco dela. Pretende-se simplesmente aliviar a dor de maneira eficaz, recorrendo aos analgésicos postos à disposição pela medicina. Contudo, não se deve privar o moribundo da consciência de si mesmo, sem motivo grave. Quando se aproxima a morte, as pessoas devem estar em condições de poder satisfazer as suas obrigações morais e familiares, e devem, sobretudo, poder preparar-se com plena consciência para o encontro definitivo com Deus. Muito importante, sempre que possível, deixar o paciente em condições de receber os sacramentos conscientemente. A unção dos enfermos, a última confissão dele, a comunhão. Você não consegue dar comunhão para um paciente inconsciente, mas é muito bonito, embora seja raríssimo, acho que eu já fiz isso 2 vezes, dar a comunhão na hora da morte. Chama-se viático, este sacramento tomado na hora da morte, o alimento para a viagem. Mas só quem está consciente consegue isso, né? Muito bem, agora que ele já distinguiu a eutanásia da renúncia ao excesso terapêutico e do emprego de cuidados paliativos, agora ele vai emitir um juízo moral sobre a eutanásia. Feitas estas distinções, em conformidade com o magistério dos meus predecessores e em comunhão com os bispos da Igreja Católica, confirmo que a eutanásia é uma violação grave da lei de Deus, enquanto morte deliberada moralmente inaceitável de uma pessoa humana. Tal doutrina está fundada sobre a lei natural e sobre a palavra de Deus escrita. É transmitida pela tradição da Igreja e é ensinada pelo magistério ordinário e universal. Esta definição do Papa tem as características da infalibilidade. Ele não está falando como um teólogo particular, nem apenas para um grupo de pessoas, está falando como chefe da Igreja,
para toda a Igreja sobre assuntos de moral e com a intenção de pôr um fim à questão, a intenção de definir. A eutanásia comporta, segundo as circunstâncias, a malícia própria do suicídio ou do homicídio. Suicídio se o paciente pedir para ser morto. Então, ela tem a malícia do homicídio e, às vezes, também a malícia do suicídio. Vamos falar agora do suicídio, em particular do suicídio assistido, que está muito em voga. Estamos sempre lendo aqui a Evangelium Vitae. Estamos agora no número 66, tá? Ora, o suicídio é sempre moralmente inaceitável, tal como o homicídio. A tradição da Igreja sempre o recusou como opção gravemente má. A opção é má. Agora, está muito em moda falar que nós temos que levar em conta os condicionamentos psicológicos, culturais, sociais, e tudo isso é verdade. Mas isso são circunstâncias que não alteram a moralidade do ato. Podem, quando muito, diminuir a culpa. É o que o Papa vai dizer agora. Embora certos condicionalismos psicológicos, culturais e sociais possam levar a realizar um gesto que tão radicalmente contradiz a inclinação natural de cada um à vida, atenuando ou anulando a responsabilidade subjetiva. É possível até anular a responsabilidade, né? De acordo com aquilo que a pessoa sofreu, né? Intelectualmente, mas objetivamente a eutanásia é sempre má. Vamos lá, ou melhor dizendo, o suicídio, né? É sempre mal. O suicídio, sob o perfil objetivo, é um ato gravemente imoral, porque comporta a recusa do amor por si mesmo e a renúncia aos deveres de justiça e caridade para com o próximo, com as várias comunidades de que se faz parte e com a sociedade no seu conjunto. Então, por que o suicídio é mau? Ele comporta a rejeição do amor a si próprio, e é preciso amar a si mesmo, senão você não tem termos de comparação para amar o próximo, deve-se amar o próximo como a si mesmo. E comporta também a rejeição dos deveres de justiça e caridade para com o próximo, para com as comunidades e com a sociedade no seu conjunto. Mas há algo de mais grave ainda sobre o suicídio. No seu núcleo mais profundo, o suicídio constitui uma rejeição da soberania absoluta de Deus sobre a vida e sobre a morte. Deste modo, proclamada na oração do antigo sábio de Israel: Vós, Senhor, tendes o poder da vida e da morte, e conduzis os fortes à porta de Hades, e de lá os tirais. O Hades, em grego, ou Sheol, em hebraico, é a mansão dos mortos. Então, só Deus é que tem poder sobre a vida e sobre a morte. O suicida arroga para si esta prerrogativa que é de Deus. Agora, o suicídio assistido. Vamos lá. Compartilhar a intenção suicida de outrem e ajudar a realizá-la mediante o chamado suicídio assistido significa fazer-se colaborador e, por vezes, autor em primeira pessoa de uma injustiça que nunca pode ser justificada, nem sequer quando requerida. Vejamos o que Santo Agostinho dizia, porque agora é ele que o Santo Padre vai citar. Nunca é lícito, escreve com admirável atualidade Santo Agostinho, matar o outro, ainda que ele o quisesse, mesmo se ele o pedisse, porque suspenso entre a vida e a morte, suplica ser ajudado a libertar a alma que luta contra os laços do corpo e deseja desprender-se. Nem é lícito sequer quando o doente já não estivesse em condições de sobreviver. Então, realmente é uma frase de grande atualidade, né? Admirável atualidade. Parece que Santo Agostinho está falando para os dias de hoje. Agora, sobre a eutanásia, voltando a falar sobre a eutanásia, o que diz o Papa? Mesmo quando não é motivada pela recusa egoísta de cuidar da vida de quem sofre, a eutanásia deve designar-se uma falsa compaixão, antes uma preocupante perversão da mesma.
A verdadeira compaixão, de fato, torna-se solidário com a dor alheia. Não suprime aquele de quem não se pode suportar o sofrimento. Exemplo, Nossa Senhora ao pé da cruz. Ela não quis matar Jesus por compaixão. Absurdo. A verdadeira compaixão não suprime aquele que sofre, mas sofre com ele, divide a dor. Continua. E mais perverso ainda se manifesta o gesto da eutanásia, quando é realizado por aqueles que, como os parentes, deveriam assistir com paciência e amor o seu familiar, ou por quantos, como os médicos, pela sua específica profissão, deveriam tratar o doente, inclusive nas condições terminais mais penosas. Então, quando a eutanásia é praticada por parentes ou por médicos, ela tem um agravante, né? Muito bem. Já falamos então que é a eutanásia, já expusemos o juízo moral sobre ela e fizemos antes disso a distinção entre ela e a renúncia ao excesso terapêutico e o emprego de cuidados paliativos.